A gente brinca, né, que quando a gente chega na casa das pessoas, a primeira coisa que você faz é dar aquela batida na cozinha ou na lavanderia para ver o que tem ali, né, e como que as pessoas interagem com aquilo, porque isso pra gente é rico. É como que a gente leva essa interação para as nossas realidades, dos projetos, dos KPIs, das metas, da liderança. Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Boteco da CM, aquele lugar que não gostamos, que amamos. Antes de tudo, obrigada pelo prestígio de contar com a sua presença aqui, num dia que pra gente é uma delícia. Muita gente foi criada com a frase, não é bem uma Brastemp, né? E é por causa dessa frase famosa que foi passando de geração para geração, que a gente está trazendo aqui um time para falar, sim, nós somos uma Brastemp, que por trás de outras tantas marcas do grupo, vem influenciando o poder, a decisão de compra de milhões de consumidores em todo esse país. É com uma alegria enorme que senta aqui no Boteco da CM dois grandes personagens da Whirlpool. Eu tenho aqui hoje uma que é formada em Química. Ela vem da Química e está desde 2012. Começou como estagiária na Whirlpool. Hoje ela faz toda a ponte vem com um olhar analítico e mistura uma abordagem estratégica para cuidar do consumidor. Ao lado dela a gente tem um outro que já é de relações públicas. E esse está responsável por toda a estratégia de relacionamento do cliente no pós-vendas. Então, apertem os cintos, senhoras e senhores, porque aqui, agora, nessa mesa delicinha do consumidor, temos Ana Agner, gerente sênior de CX da Whirlpool, e Daniel Nunes Filho, diretor de CX também dessa companhia. Antes de tudo, muitíssimo obrigada, Ana, Daniel, por vocês estarem aqui com a gente. Tá? A gente vai tentar aqui hoje, gente. Assim, para começar, a gente não fala nem de colega de trabalho. Um começou em 2012, outro em 2011. Que relação é essa que vocês desenvolvendo, que está se tornando, na verdade, um grande laço de família dentro dessa empresa? Eu vou introduzir bem brevemente para falar que, antes de tudo, gente, o papo aqui não é só sobre inovação hoje. Hoje a gente vem falar também que a transformação real, ela começa dentro. E eu acho que é isso que vem trazendo a legitimidade que está sendo comprovada em premiações, como o Prêmio Consumidor Moderno, que esse time aqui levou esse ano, e entre tantas áreas dentro da Whirlpool. Nai, obrigada pelo convite, obrigada a todo o time aqui, é um prazer estar nesse ambiente, um ambiente super descontraído, super legal, mas para falar de algo tão importante para a gente, que é a experiência de consumidor, né? Sim, então, estou aqui com o meu chefe, Dani. Apesar da gente estar há tanto tempo na empresa, a gente foi se conectar mais recentemente, quando o Dani veio para a área, né, de Consumer Care, mas a gente tem construído bons laços e acho que o que eu trago de bagagem, junto com o que o Dani traz, né, de um olhar mais... Como a gente, de fato, conecta a experiência do consumidor com algo que está muito relacionado ao business, de continuidade do business, de sustentabilidade do negócio. Então, acho que a gente tem conseguido se complementar bastante e esse casamento profissional tem dado certo, né, Dani? É verdade. Eu acho que a gente consegue se complementar bem pelas experiências e trajetórias que a gente construiu ao longo desses muitos anos de companhia. É até engraçado falar, né? A gente passa por uma fase que não é tão comum hoje em dia as pessoas trilharem carreiras tão longas, né? Mas eu acho que a Whirlpool também tem isso muito enraizada dentro da cultura. Tem bastante gente que tem bastante tempo de casa e muito por essa oportunidade de um job rotation que é, de uma certa forma, preparado. A gente consegue ir planejando esses movimentos, seja pela parte comercial, de marketing, trade, que eu tive a oportunidade, agora em CX. Então, você consegue olhar isso de várias perspectivas e eu acho que todo mundo acaba ganhando. A gente, como pessoa, consegue se desenvolvendo e a empresa colhendo talvez mais experiência e mais visões para que a gente consiga conectar muitas pontas que acabam sendo a realidade do dia a dia, né?
Agora, gente, vamos já pedir esse drink? Enquanto a gente vai, vocês vão dando uma olhadinha aqui na nossa carta de drinks. O meu, eu já sei que faz tempo que eu não peço, inclusive, uma carta de drinks, com todos os drinks, com o nome dos eventos do nosso grupo padrão da Consumidor Moderno, que esse ano está fazendo 30 anos, gente. E que lindo ter uma história tão grande que hoje se concretiza aqui com vocês. O meu drink, eu sei qual vai ser. Eu aguardo a decisão de vocês. Dá um spoiler pra gente. A gente quer saber a sugestão de quem conhece a carta toda. Gente, eu sou cúmplice, assim. Eu hoje vou de ACX, mas eu não quero influenciar vocês. Eu quero entender, através da escolha de vocês, quem são vocês. Além de uma mulher que é da química e que hoje trabalha com consumidor, e alguém que veio da formação em relações públicas e hoje trabalha com consumidor. A RP ainda está um pouquinho mais fácil, né? Decidido? Acho que sim, hein? Eu vou de CX Made in Brasil. Dizem que a gente faz experiência como ninguém nesse mundo, né? Então vamos ver como que o drink representa tudo isso. A gente tá bem conectado mesmo, é a minha escolha. Eu vou acompanhar a Ana então nessa. CX Made in Brasil, então são... Ali, Clay, 2 CX Made in Brasil, por gentileza, e o meu eu vou de IACX. A gente tá falando tanto, é tudo tão sobre inovação hoje em dia, que é muito interessante quando a gente sugere não falar necessariamente de inovação, mas falar sobre o olhar para dentro, né? Sim. Quando vocês trazem esse olhar para dentro da instituição, da companhia, para que eu possa atender lá fora, gente, o que muda toda na jornada interna dessa companhia? Que trabalho que precisa ser feito para isso? Desde quando vocês estão falando em olhar para dentro antes, para conseguirem prêmios depois, enfim, e colher esses frutos? Olha, Nay, eu acho que assim, vou colocar meu ponto de vista. A companhia, obviamente, é uma companhia super tradicional, centenária, global. O que ainda é mais difícil. Que é mais difícil, exatamente. Você querer mudar uma companhia centenária? Exatamente. Aqui tem uma cultura muito forte, mas, de uma certa forma, o consumidor... a paixão pelo consumidor, ela está nos nossos atributos de liderança. Então, isso é uma coisa que está enraizado de uma certa forma, e a gente é sim o porta-voz da inovação, da atualidade, de estar aqui se conectando, de estar aqui falando sobre isso, mas de uma certa forma a gente tem um baita patrocínio da nossa liderança sênior, não só local, mas regional também. Acho que isso é uma coisa muito importante. Na verdade, acho que é fundamental, né? Porque a gente pode encontrar um ambiente onde a liderança da área tenta fazer esse movimento, mas sem esse patrocínio maior acaba ficando mais complexo, né? Acho que essa é a realidade, principalmente de grandes corporações, como a nossa de fato líder de mercado e assim, mas, de novo, está escrito nos nossos guides a paixão pelo consumidor, né? Então, acho que daí já dá para entender que a gente exerce sim esse papel. Tem diversas ferramentas, a gente tem programas para tirar as pessoas do escritório e levar para a vivência na rua, a gente participa da formação dos trainees, colocando eles para vivenciarem alguns cases e tal. Então, tem uma parte de conexão com a atualidade, de fazer esse pêndulo, vamos chamar assim, mas de uma certa forma esse trabalho a Whirlpool vive isso nos seus valores, nos seus modelos, não só localmente, mas também localmente, mas de uma forma muito estruturada. Agora, Dois, como fazer com que a gente entende, né, que como sustentabilidade, como tantos outros eixos, vocês gostam também muito dessa área da sustentabilidade, eu percebo isso. Pena que hoje a gente não vai falar desse eixo porque não dá tempo, porque eu acho que a gente deveria também vir para falar. Sim. Mas também é um eixo que muita gente usa como bandeira hoje, muitas empresas usam como bandeira. E aí quando a gente fala em escutativa, também é algo que às vezes acontece nesse sentido. Como escutar mesmo dentro de casa para que sejam tomadas decisões estratégicas em cima daquela escuta? Eu acho que, Nay, perfeito sua colocação. A gente precisa, eu gosto da palavrinha genuinamente. A gente precisa ouvir genuinamente a voz do cliente. De verdade. Tem que ser de verdade, tem que ser com propósito. E aí acho que conectado com essa cultura que o Dani comentou, que é muito enraizada, a Whirlpool já nasceu pensando em como melhorar a vida das pessoas no cotidiano, né? Como que a gente tira
tempo, né, daquela pessoa que está lá se dedicando a cuidar da casa, cuidar de roupa, cuidar de cozinha, cuidar... Então, como que a gente melhora a vida das pessoas em casa? Já é um propósito, de fato, ouvir essas dores, ouvir o consumidor e como melhorar isso, como trazer inovação, não só do ponto de vista de produto, mas aí mais recentemente também do ponto de vista de experiência de ponta a ponta para esse consumidor através de inovação. Então, acho que aqui primeiro, escutar genuinamente a voz do consumidor. Acho que a gente tem um quê dentro de casa que o consumidor não está respondendo uma pesquisa, seja de NPS, seja uma pesquisa de tendência de mercado, CSAT, de uma forma... forçada, né? Forçada, vou aqui responder, beleza. Não, o consumidor está respondendo aquilo porque ele quer transbordar, de certa forma, para a gente, né? Como foi uma experiência diante de uma expectativa que ele tinha com relação àquelas marcas. E aí a gente conseguir entender, de fato, né? O que ele está trazendo para nós em termos de experiência e traduzir isso conectando com a visão de negócio. Então, considerando que a gente precisa melhorar a vida do consumidor em casa, que esse é um dos principais propósitos que guia a nossa agenda de inovação, e o que ele está trazendo de principais oportunidades, ou mesmo ainda de desejos futuros que a gente ainda não conseguiu tangibilizar, a conexão dessas duas coisas é o que vai mover de fato o negócio e garantir a sustentabilidade ao longo do tempo. É um pouco disso que a gente acredita como companhia. Gente, que momento que vocês perceberam isso? Olha, realmente, esse NPS aqui que ele me respondeu, que não foi forçado, tudo isso aqui, cara, dá pra gente ter uma troca aí, fazer um intercâmbio interno ali e trocar com áreas que não são separáveis, porque na verdade vocês não distinguem uma área da outra dentro da Whirlpool, né? Vocês não veem nada como uma área isolada para que a gente chegue nessa ponta importante que é quem mantém a engrenagem da companhia, né? Que momento que vocês perceberam que essa experiência do cliente e esse intercâmbio interno entre tantas áreas, gente, era ali que estava a cereja do bolo dentro da nossa geladeira da vida. Muito bem. Olha, eu vou colocar meu ponto de vista, aí a Ana me complementa, porque eu acho que essa resposta, de uma certa forma, eu não vejo necessariamente como um momento de virada, eu vejo como talvez como uma evolução. A gente, como uma companhia, como eu comentei, super tradicional, tem o produto, né, como uma parte muito importante dessa jornada, mas eu acho que essa evolução, ela fala também, continua falando sobre o produto, sobre a qualidade, sobre a credibilidade que as marcas têm, né? Quem nunca ouviu, não é assim uma Brastemp, então a gente não comunica isso há muitos anos e até hoje é um bordão que não necessariamente, um slogan que não necessariamente só as pessoas mais antigas conhecem, acho que isso transcendeu gerações, mas acho que essa conexão entre produto, áreas, consumidor, experiência, eu acho que isso é uma evolução do mercado, mas obviamente para a gente também, e eu acho que é como que a gente vivencia isso no nosso dia a dia. A gente costuma falar muito das jornadas do consumidor, nos momentos que ele tem das interações com a marca, então quando você passa a considerar que o consumidor tem alta expectativa com os nossos produtos, Brastemp, Consul, KitchenAid, englobando todas as marcas aqui, mas de uma certa forma, como você se posiciona no momento, seja no pós-vendas, numa pesquisa, colhendo opiniões, ou seja numa jornada onde a gente falhou. A gente tem uma alta taxa de qualidade, a gente tem índices altíssimos, mas de uma certa forma os produtos eles são mecânicos, eletrônicos, de uma certa forma a gente pode passar por isso, né? Então eu acho que é como a gente vivencia isso, e de novo, acho que a Ana resgatou um ponto que me fez conectar com a história da empresa, né? A história da empresa foi uma pessoa que bolou, que criou a primeira máquina automática e que diante de uma situação de problema, ela reagiu de uma forma que guia até hoje os nossos princípios, os nossos valores. Então, por isso que para mim é uma jornada. Nasceu lá atrás, nos Estados Unidos, uma cidade pequena do interior e tal, e que traz isso hoje para a gente, escritos nos nossos modelos, mas de uma certa forma
trazendo conceitos e conteúdo para que a gente fale com as áreas. Sim. Então, a gente tem uma parte técnica que a gente pode retroalimentar essa cadeia com o que o consumidor está vivendo, com o que ele está reagindo sobre os nossos produtos e sobre as nossas experiências, e como que isso retroalimenta outras partes da companhia, como o marketing, como a própria parte de produto, mas não a parte técnica, a parte mais conceitual, né? Então, sim, essa engrenagem, ela é uma engrenagem complexa, mas ela é fluida, porque de uma certa forma, com essa percepção de o produto ser parte, mas o centro ser o consumidor, esse negócio ele começa a ficar mais azeitado no nosso dia a dia, né? Então, sem romantizar aqui, porque obviamente o dia a dia ele é árduo para todo mundo, né? Não é isso que eu quero transparecer, mas acho que a gente exerce esse papel de fazer fluir. Mas eu acho que a gente só não perde o foco, gente, porque o dia a dia é árduo. As missões não são simples. Uma empresa do tamanho da Whirlpool, gente, é muita coisa para você pensar. Gente, eu fui visitar a Whirlpool aqui, um site da Whirlpool, você fica perdidaço. É muita gente. E ao mesmo tempo as pressões que nos são impostas para que a gente faça uma engrenagem rolar dentro do ambiente de empresa, são muitos, a gente tem metas. Eu acho que a dificuldade é realmente você não sair disso. Com tudo que a gente tem de externo, além de vida pessoal, você não tirar esse olhar tão atento ali. É fácil a gente escapar e de repente negligenciar algo que vem fazendo tão bem para a cultura da Whirlpool e vem se consolidando em resultados, em premiações, né? A Ana, por exemplo, eu já entrevistei, em entrevistas ela costuma falar muito da importância do ambiente colaborativo. Isso para você é algo, pelo jeito, indissociável. Não dá para a gente separar desse seu core. Você fala muito em ambiente colaborativo, como essa forma de governança, né? Até para que a gente possa trabalhar por iniciativas que vão agregar ali, então, a jornada do cliente. O que eu quero entender, Ana? Como é que a gente vai equilibrar, né? Autonomia e esse alinhamento para escalar os projetos com consistência? É um excelente ponto, né? Inclusive, a gente aborda muito, discute muito isso dentro de casa, eu, Dani. E até agregando um pouco, adicionando um ponto na discussão anterior ali, né? Dos pontos que o Dani trouxe. Para mim, assim, é altamente importante que a gente consiga se conectar enquanto experiência de consumidor, jornadas de consumidor, com estratégia de negócio, né? Afinal, é o que você falou, todo mundo tá no corre, todos os dias, tem um monte de meta pra gente entregar. É uma empresa, então precisa dar lucro, precisa ser competitiva, precisa estar lá na ponta no mercado e a gente precisa ser escolhido pelo consumidor final. Então, como que a gente conecta, de fato, a necessidade do consumidor, a voz do consumidor, para dentro das intenções do negócio, para que a gente somatize, né, todos esses objetivos e entregue uma coisa única, e entregue um valor único, né? Então, acho que tem muito sobre a gente conseguir conectar estratégia de negócio com experiência de consumidor e aí, de fato, entregar um valor diferenciado no mercado, que acho que é um pouco disso que o consumidor espera. E, além disso, continuar sendo uma marca de confiança, né? Então, ambiente colaborativo, em que a gente consiga estar com clareza de propósito, clareza de objetivo, todo mundo caminhando na mesma direção, e que a gente consiga priorizar, né? Porque afinal tem um tanto de coisa acontecendo e priorizar essas grandes transformações que precisam acontecer, sem deixar de dar empoderamento para as pessoas. Porque também se a gente ficar só vivendo de alinhamentos, a gente vai perder o bonde que vai passar correndo na nossa frente. Então, sim, é importante que todo mundo esteja na mesma página e que a gente caminhe para as grandes transformações, né, de negócio, mas que haja empoderamento, que haja esse desejo contínuo de transformação em cada um de nós. Quer dizer, fazer tudo ao mesmo tempo, alinhamento, mais autonomia, e aí achar, eu entendo, eu não entendo tão bem, mas eu me esforço muito para entender. Mas eu confesso para vocês que vendo a quantidade de gente que a Whirlpool emprega, me chama bastante atenção pensar nessa escuta que a gente vê que acontece, mas como isso caminha tudo junto. O Dani, por exemplo, ele, né, liderança, eu acho que ouvir quem está lá dentro é saber formar novos líderes também. Não adianta a gente ter um líder que não está alinhado com essa empresa centenária, que já passou por um monte de fase e agora está ali com vocês. Então,
formar esses líderes também é importante. Sim. Não um trabalho todo feito ali atrás, ele pode acabar em segundos ou em curto período de tempo. Como que vocês, Dani, que são responsáveis pela jornada aí do consumidor no pós-vendas, como é que vocês vêm incentivando aí o surgimento dessas lideranças que venham com esse olhar centrado no cliente e com essa coisa de olhar para dentro também, para que isso se reflita lá no cliente? Legal. Olha, eu acho que essa pergunta ela é muito importante e é uma responsabilidade, de uma certa forma, abordar esse tema, porque eu acho que isso é talvez um dos caminhos da perenidade do negócio, da sustentabilidade do negócio. Então, talvez até pegando carona no ponto da Ana, a gente vive, e não é só uma realidade da Whirlpool, acho que é uma realidade de todas as empresas, um ambiente competitivo e, de uma certa forma, esse desenvolvimento de liderança, mas de uma certa forma como que você coloca essas prioridades de negócio, as metas, os números, em harmonia com outros KPIs e com a satisfação e todos os temas de transformação, eu acho que fala sobre diferenciação, né? E de uma certa forma eu acho que é isso que a gente precisa continuar fomentando. Uma empresa que se diferencia, que é sustentável pelo produto, que de uma certa forma está atual no mercado, e a gente precisa embarcar isso num ciclo que faça sentido. A gente se esforça muito para equilibrar todos esses pratinhos que a gente está falando, mas equilibrar também uma rotina, obviamente patrocinada pelo RH, mas ciclos muito claros dentro do nosso RH, do nosso desenvolvimento. Uma parte fala sobre prontidão, fala sobre próximos passos, a outra fala sobre performance, como que você tá, e ciclos muito curtos, né, de interações e de conversa. Então, quando a Ana comentou no começo, a gente tá junto aí há 6, 7, 8 meses no máximo, mas de uma certa forma, esse modelo acho que proporciona isso, né, de tantos anos vivenciando isso, você acaba se moldando pessoalmente e profissionalmente. Eu acho que isso é um pouco como você absorve isso pessoalmente e como você transforma isso em, escuta, empatia, em comunicação, em uma agenda de estar junto com as pessoas e de não necessariamente só falar, né? Porque às vezes a gente coloca a capa da liderança e quer ficar falando e ter resposta para tudo. E, na minha opinião, não é sobre isso, é muito mais como você escuta, entende e aproveita esse ecossistema, vamos chamar assim, para que esse negócio seja fluido. Eu comentei no começo que a gente está junto desde a formação, desde do onboarding dos trainees. Então, como que você começa a colocar temas, começa a colocar percepções para que no dia a dia ele vá tendo contato com os temas, com os projetos, e você vá num one-to-one, num almoço ou numa outra agenda, trazendo outras vertentes, outras camadas para isso, assim, sabe? E a gente vê, de novo, não só na Whirlpool, mas no mercado, uma certa dificuldade de ter esse perfil de liderança sendo desenvolvido. As pessoas querem muito mais a rampada mais rápida, né, de cargos e de autonomia. Sim. E de uma certa forma não é muito sobre isso, né? Muito mais a consistência e a resiliência do que o meteoro das promoções e tal, principalmente numa indústria um pouco mais tradicional. Eu acho que é muito sobre isso. É com verdade, é com papo franco, é com escuta e, de uma certa forma, como que você encaixa isso nos momentos corretos. É um pouco de percepção do indivíduo, do momento da companhia e de como que você vai colocando ele em contato com isso, vai experimentando as reações, a devolutiva que essa pessoa vai te trazendo também. Então, eu prezo muito, 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 sou, assim como a Ana, cria da casa, falo isso com o maior orgulho, são 14 anos, mais de 10 como manager, senior manager, agora como diretor, 12 na verdade, e cara, eu acho que quando eu olho para trás, eu vejo que muitas pessoas contribuíram com isso, e eu penso muito em como que eu consigo contribuir com as pessoas que estão vindo também. Aqui lá vem Clay chegando. E aí, gente? Pra dar aquela moralzinha pra gente, que olha, gente, Tá bonito, hein? Nossa, gente, imagina. A gente tem muito obrigado. Ótima, obrigada. Valeu, muito obrigado. Por favor, um drink aqui. Saúde. Muito bem. Maravilhoso. Arrasou demais.
Cleiton, ele não sabe fazer nada errado. Tudo é como uma Braskem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu gostei. Eu adoro falar em liderança. Aí vocês estão, gente, desde 2002, 2011. Aí, gente, vocês vão tá falando da nossa idade. Não, não é sobre isso, não. Tá entregando a gente. Não é sobre isso. Gente, vamos combinar. Vocês falam, uma empresa centenária fala com muitas gerações. Quantas gerações nós temos na Whirlpool hoje, de colaboradores? A gente tem o Baby Boomer, a gente tem tudo ali. Mas existe uma diferença muito clara quando a gente também trabalha com gerações mais novas, que são absolutamente necessárias para tudo, mas também há contrastes ali. Como fazer com que tantas gerações no mesmo espaço consigam interiorizar essa coisa? Qual a dificuldade que vocês veem? Pô, você está 12 anos, há quanto tempo ali? Quanto tempo você está em cargo de liderança? O que tem acontecido? É um desafio ou é algo que é possível fazer com prazer? Porque a gente fala de culturas diferentes, de educações diferentes, de um Brasil que é diferente. Sim. E pessoas são diferentes todas já por si só, mas é geracional. Como é que funciona isso? Vocês estão tanto tempo ali gerenciando, liderando. Você sabe, Nai, que essa é uma pergunta que me faz refletir um monte, porque a gente, ao mesmo tempo que tem uma perspectiva interna, né, o quantas gerações estão coexistindo dentro do mesmo escritório, dentro das nossas fábricas, também é uma visão de mercado, né? A gente precisa entregar soluções para um consumidor que permeia diferentes gerações. Então, acho que na perspectiva de dentro de casa, acho que uma das pautas que a gente discute muito internamente é sobre inclusão e diversidade, em diversos aspectos, né? Então, tem, obviamente, o aspecto da gente trabalhar grupos minoritários de uma forma bastante consistente, mas também tem muito sobre inclusão de ideias, o quanto que a gente está conseguindo, de fato, ouvir ativamente pessoas de diferentes experiências, de níveis diferentes, de diferentes formações, de idades diferentes, gerações de experiências de vida diferentes. Sim. E acho que eu sou uma prova viva disso, que eu era estagiária ainda e estava lá em reuniões com gerência sênior já, trazendo meu ponto de vista, minha perspectiva, e eu vejo isso acontecendo até hoje. Então, já se passaram aí 12, 13 anos, e a gente vê muito isso na cultura da companhia, assim, não importa se você chegou ontem na empresa, se você já tem uma trajetória de muitos e muitos anos, que é o meu caso do Dani, mas existe uma fusão muito grande de pessoas, de ideias, e a gente acredita muito que as diferentes perspectivas vão levar a gente para o melhor caminho. A gente vê muito isso sendo realizado mesmo no dia a dia, entre grupos, dentro dos times, entre os times. A gente preza bastante por essa diversidade dentro dessas gerações. E aí, quando a gente olha isso também da porta para fora, como a gente gosta de falar, as nossas marcas querem conversar com os nossos consumidores cada vez mais, né? Então, sim, a gente precisa entender qual que é a necessidade do Baby Boomer do ponto de vista de produto, do ponto de vista de experiência, como que a gente conecta a jornada do Baby Boomer da consideração de, poxa, preciso de um produto novo, até meu produto tá aqui, acabou de chegar, maravilhoso, agora eu vou, sei lá, demorar 5, 6 anos para trocar. Como a gente se relaciona com esse consumidor? Quais são as necessidades dele? Quais são as expectativas? Como que a gente não deixa ele esquecer da gente ao longo desse tempo para lembrar só quando tiver algum tipo de problema ou quiser comprar um produto novo, porque já tá muito, né? Nossa, gente, já passou muito tempo. Que loucura, né? É isso. Porque realmente, nossa, meu produto é tão bom, ele dura tanto, que agora eu não lembro mais. Pois é. Não, você lembra sim. Lembra sim, estamos aqui para ajudar. Você tem que se fazer presente e num mercado em que aumenta a competitividade. A gente fala de um setor em que, imagina, quando era pequena, a gente tinha a Braskem, né? E hoje, mas aí você percebe, aparece um nome ou outro, que você fala, nossa, eu não tinha... Como é que eu sabia que isso acontecia? É isso. Né? E que maluco, como não pode dormir. Não pode. Né? Você não pode dormir quando você quer se manter no topo, como a Whirlpool. Né? E a geração Z não nasceu sabendo o que é assim uma Brastemp, né? Ouviu falar, mas a gente precisa também entender o que move essa geração. O que essa geração espera da gente? Sim. Como a gente entrega... Perdão, te cortei, perdão. Se eu puder complementar, eu acho que assim, muda tudo de tudo. Muda o tamanho das casas, muda a relação com os eletrodomésticos, muda o que se cozinha,
Não necessariamente as gerações mais novas têm a relação que os nossos pais tinham com a cozinha. A gente não tem a relação, a cozinha veio para a sala. A cozinha era um espaço à parte, né? Ela ficava fora, era um ambiente da comida, um ambiente de cozinhar. Não podia nem comer, nunca pude comer no sofá, imagina. Exatamente. E até hoje eu não faço isso morando sozinha. E de uma certa forma você... Os lares mudaram. Que loucura. As pessoas mudaram. As pessoas são mais conscientes em relação à alimentação. Perfeito. Gente. Então, como você conecta isso, seja para dentro de casa, como a Ana bem comentou, para o público interno, mas como que você dá voz para o que você está vivenciando no mundo dos arquitetos, dos engenheiros, o que está por vir nessa história do consumo, vamos dizer assim, seja do eletrodoméstico ou seja do consumo de alimento, eu acho que é um fator chave para a gente estar conectado com essas gerações como líder, para as pessoas, como empresa, para os consumidores e como CX, como que a gente faz esse negócio realmente acontecer para encurtar essa jornada. Sim. O produto ele continua, obviamente, como eu comentei, no centro de muitas discussões, mas a escolha de uma marca, a escolha nesse ambiente competitivo, ela fala muito sobre outras camadas que a gente pode influenciar, né? A relação de um pós-vendas, a relação da compra e venda de um serviço, a expectativa do que se faz com o produto depois que ele é descartado, a consciência ecológica do que se faz, de um bem que vai ficar ali, que de uma certa forma ele foi útil, mas ele talvez não seja mais naquele momento, o que se fazer com esse produto. Então, tem muitas camadas para que a gente, primeiro, né, fique atento, segundo, interaja e reaja para que esse negócio seja para a empresa um diferencial competitivo e que essa relação com as marcas do quentinho de ter um produto que te atende, de que te complementa naquele momento que você chega, sabe assim, até números que a gente às vezes vive, assim, a gente vê pesquisa, tipo, quantas vezes se abre uma geladeira, qual a relação que você faz, assim, a gente brinca, né, que quando a gente chega na casa das pessoas, a primeira coisa que você faz é dar aquela batida na cozinha ou na lavanderia para ver o que tem ali, né, e como que as pessoas interagem com aquilo, porque isso pra gente é rico, é como que a gente leva essa interação para as nossas realidades, dos projetos, dos KPIs, das metas, da liderança. Então, é muito legal. Falando em KPI, gente, é tanta coisa. A minha próxima pergunta seria sobre desafios. Você já trouxe todos. Você já me trouxe todos, né? Mas se a gente tiver que falar sobre tanta coisa para a gente pensar, eu estou olhando para dentro, eu tenho pressões externas, eu tenho pressões de dentro, a gente tem que manter essa roda girar. Mas que número que vai mensurar, de fato, o que eu estou fazendo certo? Quais as métricas que vocês vêm julgando mais importantes nesse sentido? Olha, é assim, ó. Primeiro que métrica dentro da nossa empresa, acho que é a coisa que mais tem, né? A gente olha para o tamanho do mercado, para o volume, para o que vende, do lado comercial, a gente olha para a comparação com as empresas, o tamanho que você tem no mercado, que é o share, a presença nas lojas, a presença no online, no nosso mundo, obviamente, NPS, CSAT, 5 star, vai alinhar. Nível de serviço. Tempo de atendimento. Mas, honestamente, eu acho que isso é o meio, ou ele é um insumo para outras coisas, assim. Eu acho que essa rigidez do KPI, principalmente, acho que no nosso meio, ele, não quero dizer que ele não é importante, hein, pelo amor de Deus, me entendam bem, mas ele é o meio do negócio, o que mais a gente valoriza e tenta trocar e colocar de novo para a engrenagem absorver são as mensagens que a gente está percebendo, porque quando você fica muito preso num KPI, independente de qual ele seja, você ou vai para as massas ou para o volume e você acaba deixando a parte que está ou o começo de alguma onda para você antever alguma coisa, ou como você, de uma certa forma, ou não prioriza ou está perdendo a sensibilidade do negócio. Então, a gente costuma quase que delimitar o que vai para essa análise de massa, mas o que vai para uma análise um pouco mais qualitativa, seja dos comentários, ou que varia um pouco mais ali regionalmente, porque a gente
obviamente com uma atuação nacional, mas com uma atuação diferente em cada estado, em cada cidade, para a gente ver insumos do campo, uma enxurrada assim para você conseguir organizar. Eu acho que eu poderia complementar, mas mais do ponto de vista de que o indicador ele tem que ser um guia, né? A gente precisa ter um KPI para medir se a gente de fato está conseguindo melhorar ao longo do tempo, independente do KPI que seja. E o que a gente tem tentado fazer muito como companhia é poucos e bons, né? Então, quais são de fato os indicadores que vão mover a estratégia do negócio? E aí, dentro dos poucos e bons, obviamente que a gente precisa fazer todo o desdobramento, o cascateamento, para que a gente entenda como que as operações, os processos da forma como eles foram desenhados, ou como eles vêm melhorando com o tempo, estão sendo refletidos nesses indicadores. Então, acho que é um guia, né, como o Dani bem comentou, para nós, como área de CX, esforço do consumidor e NPS são os principais, é o que a gente mais foca hoje e se provoca todo santo dia em melhorar, em colocar em patamares e níveis de excelência, que é o que a gente mais busca, mas claro que isso se desdobra numa série de outros indicadores, até para que a gente consiga agir de uma forma mais preventiva e preditiva, né? Usando aí uma série de ferramentas para, de fato, melhorar a experiência do cliente com as nossas marcas cada vez mais. Sim. Um recado. Estou aqui com uma empresa, está dando muito certo, mas eu quero olhar, eu quero promover um CX mais integrado, gente, sabe? Mas olhando para processo, assim, né? Mas tem gente que ainda está olhando para processo e não olha em cultura. Quem está fazendo isso, a gente já viu que não está dando muito certo. Vocês vêm nos trazer que olhar para dentro, vem trazendo resultados que, enfim, existe premiação, existem índices falando sobre isso. Mas que recado que a gente deixa para essa pessoa que ainda parece meio perdida, que ainda acha que é só olhar o KPI? Porque o KPI é importante, né? Mas por trás do KPI tem que ter muita interpretação ali. O que vocês dariam de dica, uma orientação para essas empresas que estão buscando, então, promover uma frente integrada, mas ainda estão entre processo, com ênfase zero em cultura? Eu acho que aqui talvez sair do ou e ir mais para o e, né? Então, é importante ter processo, sim, mas também é importante pensar nas pessoas, né? Pensar nas pessoas numa forma, com um olhar de... A gente precisa que o colaborador seja o principal promotor das nossas marcas. Antes dele, né? E aí, para que isso aconteça, precisa ter uma cultura desenvolvida. A gente precisa fazer com que essas pessoas entendam, de fato, visão, propósito, missão daquele negócio, daquela companhia, com um olhar de consumidor, né? De consumidor no centro, que é o que a gente traz muito para dentro da nossa estratégia. Então, a partir do momento que você tem clareza de onde essa empresa precisa chegar... e você tem processos bem definidos para isso, a gente precisa tangibilizar tudo isso para os times, para as áreas, e que elas trabalhem de forma colaborativa para que a gente consiga alcançar esses resultados. Então, acho que, do meu ponto de vista, a primeira dica é fazer com que os seus colaboradores, com que as pessoas que trabalham dentro dessa empresa sejam os principais promotores das suas marcas. Sem detrator dentro do time. Sem detrator dentro do time. Primeira coisa aqui, dica da nossa Ana. Você, Dani. Cara, eu acho que assim, ó, se essa dica tá indo para quem tá num cargo de liderança, de fato patrocine, escreva, porque de uma certa forma, sem essa estratégia, vamos chamar assim, não sei se é a melhor palavra, eu acho que os times mais operacionais, mais da base, tendem a sofrer muito mais. Se é para um layer talvez um pouco mais operacional, de uma certa forma se atualize, se antene, talvez sem inteligência artificial, com o volume de dados que a gente vem coletando e sendo bombardeado, é muito difícil você consolidar, e é muito difícil você interpretar, e ao mesmo tempo essa habilidade de colher os dados, organizar para dar visibilidade do que está acontecendo, a vida fica mais difícil. Então, eu acho que são coisas complementares a depender de quem está absorvendo essa fala ou está nos escutando agora. Eu me recuso a anunciar oficialmente
a saideira. Porque eu vou continuar por aqui. E é legal, porque essa galera tem uma energia. É tão fácil arrastar esses dois. Ainda bem que eles esquecem que deixam a Whirlpool. E não é só eles que estão aqui, não. Porque tem um time que também tá ali. Vocês viram a vibração? Então é o seguinte, vocês fiquem aqui, porque a saideira vai ser um bate-bola aqui rapidinho. Porque depois eu continuo. Não combinado. Tenho aqui algumas perguntinhas, mas coisa muito básica para vocês responderem em insights. Então, bora. Valendo! Um livro, ou série ou filme que te inspira? Ana. Vou passar essa pro Dani. The Pyramid Principle. Que é livro? É um livro. Qual que é esse? Ele fala muito sobre comunicação, de como você... Fala um pouco do que eu estava comentando na sua última pergunta. É como você organiza isso, como você consegue se comunicar. Para mim, acho que a comunicação... Não dentro, eu ia falar dentro da organização, mas acho que não só, acho que transcende muito, você precisa estar muito dono da mensagem, de quem você está comunicando, acho que passa por isso. Fica a dica, vamos aqui. Ana, uma cidade no mundo. Londres. Não. Para quem tá ali perto de São Bernardo, Londres. São Bernardo já tá ali bem certinho. Aqui é um hábito que mudou a vida de cada um de vocês. Quer que eu responda essa primeiro? Pode, por favor. Pedalar. A minha rainha do pedal. Eu gosto muito de pedalar. Pra mim é um momento que eu consigo me desconcentrar do mundo, da vida, pra depois voltar mais inspirada. E eu tô tentando arrastar um batalhão de gente, mas tá difícil, né, Dani? feedback ao vivo. Você é um hábito também, ué? Cara, é um hábito pra mim que... Eu nem sei se eu posso chamar isso de um hábito, mas é uma forma com que eu encaro as coisas. Primeiro, é estar presente no que eu tô fazendo e depois conseguir deixar o trabalho ou a energia que tá alocada ali e viver o próximo ciclo. Essa história de ficar remoendo era uma coisa que me fazia... Não me faz, mas me fazia mais mal. Eu tô trabalhando, tá, exato. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado exercitar no meu dia a dia, a presença, essa história de muitas telas, mensagens, e-mails, reuniões, telefones, me atrapalha um pouco. Essa história de multitask. A mim também. Não é uma realidade. Eu pra prefiro mim, multitask sem tanto canal, sem tanta notificação. É sobre isso. Olha, gente, e o que eu sempre falo? Se tem alguém que não vem com falácia aqui, sou eu, Mayara de Deus, que trago pra cá. Olha isso aqui, gente! Emocionante, gostoso estar com gente que fale de verdade, que a gente sente a paixão no olhar, né? Desde a primeira vez que eu estive com essa galera aqui, tá claro, tá no olhar. E quanto tempo e que necessários são para toda a nossa jornada de Brasil, para que o Brasil possa seguir em frente. A gente tem gente que é apaixonada por quem faz a engrenagem do país funcionar, que é o consumidor. Eu quero então que vocês deem a mensagem final de vocês, olhando para cá, o que vocês quiserem falar para nossa audiência. Vai, Aninha, mete bala. Bom, primeiro, obrigada para todos que assistiram, ficaram com a gente até aqui. Para mim é um prazer gigante estar aqui, falar de consumidor, falar de propósito, que acho que é isso que me move. Até acrescento a uma das perguntas que a Nay fez agora. É inegociável você estar alinhado com seus propósitos, né? Então, se você estiver caminhando, seja na sua carreira profissional, seja do lado pessoal, para um lado que não esteja de fato alinhado com os seus valores, com o seu objetivo central, pode ter certeza que não está valendo a pena. Então, repensa, redefine a rota e aí sim segue adiante. Então, para mim, tá falando aqui de consumidor, de melhorar a experiência e de fazer negócio por meio disso é muito gratificante. Então, obrigada, espero ter contribuído um pouco aí com o seu desenvolvimento. Eu devia ter ido primeiro, né? Porque agora subiu a régua. Matemática, aqui a gente mistura. Aqui é math, aqui é português. Vacilei. Bom, mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Também queria agradecer o convite, o tempo de todos. Falar em nome da Whirlpool, né? Eu costumo brincar também sobre isso. Acho que é zero sobre o Daniel, é sobre
o cargo, né, é sobre a Whirlpool, é sobre o consumidor da Whirlpool, então está representando duas das maiores marcas, de fato para mim é um privilégio, é o que me move de uma certa forma todos os dias também, mas não só em nome das marcas, está falando de CX. A Ana, ou em algum momento a gente estava pedindo os drinks, a gente falou sobre o melhor CX está no Brasil, então a gente está aqui fazendo história juntos, e que a gente continue cada vez mais trocando. A gente tem isso como propósito, como DNA, aí sim pessoal, que é trazer luz para esses temas, trazer relacionamento, pegar as inovações, levar para dentro de casa, entender o que a gente está fazendo bem, talvez numa oportunidade como essa, acabar dividindo dicas ou boas práticas. Acho que, né, humildemente, acho que nem me sinto confortável de falar sobre isso, mas a história dos propósitos, de fato, parece meio romântico, assim, meio teórico, mas acho que é sobre isso, né? A gente passa muitas horas no trabalho, às vezes mais horas no trabalho do que a gente passa em casa. Se tiver alguma coisa que toca as musiquinhas do domingo antes de dormir, se a segunda-feira não tiver massa, reveja e principalmente os valores da empresa que você representa ou fala sobre ou dedica o seu tempo, como eu comentei há pouco tempo, há pouco tempo atrás, talvez não faça sentido, e a gente tem que viver o que o consumidor está vivendo. Então, calcem os sapatos dos consumidores, que a gente está tentando fazer isso para dentro da Apple, levando para a Brastemp e para a Consul um diferencial competitivo num mundo tão maluco como a gente vive. Acho que é isso que talvez eu venha tentando fazer nesse último ciclo aqui profissionalmente. Recado dado, eu acho que é recado entendido. Calcem os calçados dos consumidores, mas calcem real. Real. Porque aqui ninguém tá com falácia, e a gente espera ver você presencialmente no dia 9 e 10 de setembro, no CONAREC, nesse espaço que vai contar com mais de 500 palestrantes, mais de 150 CEOs de grandes empresas também. Um espaço que a gente vai estar falando muito, muito, muito sobre o consumidor no centro, calçando o sapato dele com responsabilidade, sem negligenciar. Beijo para cada um de vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Foi ótimo. Obrigada, Dan. Obrigado. Um beijo para você. Valeu. Uma fominha. Nossa. Foi? Tudo bem. Oba! Dona Nayara. Podia ter ficado mais, né, gente?